Foi aqui que pediu dicas do Chile, pois se a senhora tem vontade de turistar por Santiago, lá no Chile, conhecer a neve, conhecer a cultura, viajar para lá, hoje eu vou te dar todas as dicas necessárias para você fazer uma boa viagem, uma boa experiência, assim como eu tive uma boa experiência por lá. Se você não me conhece, eu sou a Dani, eu sou psicóloga, trabalho com comportamento alimentar e aqui nesse canal, pelo que você já bem reparou, a gente vai além da comida. Então hoje especificamente, nós vamos falar sobre dicas, tá, de turismo lá no Chile, minha senhora. Eu tenho até uma paciente que ela falou comigo assim, ai Dani, adorei essa vibes, assim, blogueira de viagens, entendeu? Eu falei, pois é, menina, só tá faltando eu fazer várias e outras, muitas viagens, né? Pra eu trazer mais vezes esse quadro aqui pra você. Terei que estar fazendo o grande sacrifício de fazer muitos passeios. Bom, e uma coisa que já ficou bem clara pra mim é que eu gosto de destinos mais quentes, né? Assim, calor, vibes, praia, areia, mar. Mas vamos lá, menina. Hoje o destino é Chile, não é mesmo? Eu separei aqui, não vai dar pra você ver, né? Certamente. Mas eu separei aqui por grupos de informações para eu te dar pra gente se organizar e não ficar doida, né? A primeira coisa que eu vou te falar são coisas no geral, então eu separei assim, ó, acompanha comigo, tá? Então eu vou dividir isso aqui em 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 grupos aqui específicos de temas. Então, o primeiro tema vai ser coisas no geral, informações gerais. O segundo vai ser sobre como você vai se movimentar por lá, se locomover mesmo. O terceiro vai ser sobre alimentação, o quarto sobre os passeios, o quinto sobre compras e o sexto e último, curiosidades, ok? Eu até falei um pouco sobre isso aqui lá no Instagram, mas vocês pediram para eu deixar aqui gravado no YouTube, eu acho que faz até bastante sentido, porque lá expirou em 24 horas, acabou, né? E aqui vai ficar para você conseguir consultar mais vezes. Então, primeira coisa vai ser sobre questões ali no geral que você precisa, tá? Eu e a Camila, a gente fechou a nossa viagem com uma agência, então tanto a hospedagem quanto a viagem aérea a gente fechou com a agência, então a gente não teve dificuldades com relação a isso especificamente. Tivemos algumas questões ali com a agência, mas ok, resolvemos. Com relação ao celular, é importante você saber que você precisa de um chip internacional e você consegue isso tanto pela sua própria operadora de celular, quanto você consegue isso de outras maneiras também, tá? Eu consegui através da Nomad, que inclusive foi o banco também que a gente fez todas as nossas transações financeiras por lá, e foi bem tranquilo, só ativar realmente o chip aí no seu celular, e aí lá ele já estava funcionando muito ok, assim. No próprio aplicativo da Nomad, inclusive, tem todo o passo a passo que você precisa fazer para conseguir ativar o chip quando você está fora, e eu fiz isso, deu super certo, não tive nenhum problema, minha internet não ficou falhando, não tive perda de sinal, nem nada disso, foi bem tranquilo mesmo. Segundo ponto é que a senhora tem que fazer um seguro viagem, né? Ainda mais se você estiver pensando em fazer atividades como esqui ou atividades na neve, enfim. Isso pensando que, eventualmente, pode ser que aconteça alguma outra coisa também, enfim, a gente espera que não, mas é importante você fazer um seguro viagem, tá? Deus o livre e guarde, você quebre um dedinho lá, minha senhora, caindo de esqui, não vai dar muito certo, tá? Então, faça o seguro viagem, né? O seguro morreu de velho, inclusive, melhor que você tenha isso do que acontecer alguma coisa e você não ter o que fazer ou ter que desembolsar um valor muito alto. Outra coisa, assim que você passa pela imigração, você recebe um papelzinho que parece uma nota fiscal, que se chama PDI. Esse papelzinho você tem que guardar, minha senhora, num lugar assim muito seguro, porque você vai ter que devolver esse papelzinho na hora que você estiver voltando e passar novamente pela imigração. Então não se esqueça, tenha em mãos esse papelzinho, não consuma com ele, sabe assim, deixa ele lá bem guardado, lindo, perfeito, lá quietinho, para que não tenha nenhuma dificuldade, nenhum problema com relação a isso. Você também tem que fazer uma declaração aduaneira que aparentemente é obrigatória, mas ninguém solicitou pra gente isso. A gente fez um dia antes, se eu não me engano, da gente ir. Você faz pelo próprio site mesmo, algumas perguntas ali, assegurando que você não está levando nada para lá, principalmente com relação à alimentação. Mas a gente não foi cobrada sobre isso,
tá? Mas é importante você fazer também, se tá lá para fazer, faça, né? Por via das dúvidas, minha senhora. Mas é bem tranquilo, você joga lá no site mesmo, você faz, aí aparece ali uma confirmação de que você preencheu a declaração. Outra coisa, com relação ao transfer, se eu não estou muito enganada, lá no Chile o Uber ele não é autorizado e sem contar que tem um custo muito alto, tá? A gente precisou fazer enfim, deslocar lá por conta de Uber. Sim, minha senhora, vai desembolsar um dinheiro assim bacana, entendeu? Então eu não te aconselharia a depender de Uber por lá, principalmente quando você chegar e quando você for embora. Como é uma coisa que eu acho assim mais... Não é problemática, mas assim, eu me sentiria mais segura se eu já tivesse algo me esperando, assim, o transfer mesmo, que foi o que a gente contratou. Então a gente contratou o transfer tanto da chegada quanto da volta. E eu te aconselharia a fazer isso também. Por mais que seja um pouco mais caro, eu acho mais seguro, né? E aí eu acho mais interessante, tendo em vista que você estará chegando e depois você estará indo embora, eu acho mais interessante. Mas aí vai da sua vontade também. Eu sei que lá tem uma outra empresa que também faz esse tipo de serviço, que pode te ajudar nesse sentido, mas eu não vou te saber dizer o nome exatamente. Eu sei que é ali mesmo, nos arredores ali do aeroporto, dentro do aeroporto ainda, você consegue também ter um carro para poder te levar para o hotel. O que não é indicado é o táxi, porque eles falam mesmo que eles pesam a mão, tá? Na questão financeira, e Uber também não fica muito para trás, não. E aí, com relação à hospedagem, e aí fechando essa primeira parte, lá eles indicam muito você ficar em 2 bairros específicos, que é o Las Condes e Providência. A gente ficou bem no bairro central mesmo de Santiago, que é um pouco mais distante desses outros 2 bairros que eu comentei aqui com você. Nós não sentimos nenhuma dificuldade, nenhuma diferença. A gente ficou, inclusive, muito mais perto dos pontos turísticos principais ali do centro. Então, a gente fez praticamente todo o City Tour a pé. Já vou te falar mais sobre isso. Mas foi bem tranquilo. A gente ficou perto de muitos lugares com alimentação, restaurante, padaria, supermercado. Então, assim, eu achei que foi até melhor, sabe, do que ter ficado nos outros bairros que eles indicaram. A gente chegou aí nesses outros bairros e a gente preferiu ficar mesmo onde a gente acabou se hospedando. E aí vai também do seu gosto, do que faz sentido e do que você está procurando na sua viagem, né? Então, a sua experiência... a sua escolha, aliás, vai depender da experiência que você está buscando com a viagem. Finalizando esse primeiro bloco, a gente vai então passar para o segundo, que é sobre você se movimentar ali pela cidade. Nós percebemos que lá a galera anda muito de bike. Eu achei isso muito legal. Fiquei, menina, me sentindo assim, meu Deus, se eu tivesse minha bike se ela tivesse aqui... faria muitas coisas pedalando, mas muitas pessoas pedalam por lá, muitas pessoas também fazem muitas caminhadas, enfim, você vê muito a galera na rua, e eu achei isso muito bacana. Inclusive tem muitas ciclovias ali, principalmente pelas vias principais, então as pessoas costumam fazer bastante uso desses meios de transporte. E aí, assim, uma coisa que eu reparei é que a galera lá é muito ruim de roda, minha senhora. Assim, você tem que ficar um pouco atenta, porque para eles passarem por cima de você, pouco custa, tá? Quando eu digo ruim de roda no sentido de eles não respeitarem mesmo sinalização de trânsito. E assim, eu ficava assim, gente, o que é isso? Assim, as pessoas atravessando na faixa de pedestres e a galera só indo, assim, sabe? O sinal fechado e a galera simplesmente passando. E eu ficava assim, meu Deus do céu, o que tá acontecendo aqui, Brasil? Entendeu? Então, assim, tem que ficar atenta com relação a isso, porque é meio esquisita essa parte. Com relação à velocidade, assim, achei também que eles pesam um pouco, que correm muito nas vias que são assim mais rodovias e tudo mais. Até que dentro da cidade não tanto, mas em rodovia, quando a gente ia fazer os passeios, a galera costuma também, menina, dar uma acelerada, viu? Pesa o pé. Então, assim, fica atenta com relação a isso, mas mais para você andar ali pela cidade. Metrô e ônibus. Aparentemente, o transporte público funciona super bem por lá. Inclusive, a gente precisou usar o metrô e eu acho que se a gente tivesse se atentado mais sobre isso, provavelmente a gente teria até utilizado ele mais. Uma coisa importante de te dizer é que no metrô eles não aceitam cartão, tá?
E aí eu até esqueci de te falar isso no primeiro grupo, né? Sobre o dinheiro, mas vou te falar daqui a pouco. No metrô, eles não aceitam Pix, cartão, enfim, não tem como. Você só consegue pagar em peso chileno, nota mesmo. Então, é importante você ter isso em vista para se organizar e se programar, porque você vai precisar, primeiro, comprar um cartão, tipo esses cartões de ônibus mesmo, que a gente recarrega. Então, você vai precisar comprar esse cartão e você vai ter que recarregar esse cartão. Tanto a compra do cartão quanto a recarga, você só consegue fazer com peso chileno. Então você vai ter que calcular ali certinho quanto que você vai gastar para você poder levar o valor ali em peso chileno e você compra mesmo na própria estação. Então em qualquer estação que você for, você consegue tanto comprar o cartão quanto fazer a recarga. E aí é muito tranquilo você usar o metrô. É como se fosse aqui no Brasil mesmo, tem todas as linhas lá bonitinhas, você confere aonde você precisa entrar e aonde você precisa descer e não tem muito mistério. É muito rápido, então tem metrô indo e vindo toda hora e a gente achou muito prático. Muito seguro também, assim, não passamos por nenhuma questão de falta de segurança ou preocupação ou nem nada nesse sentido. Andamos super tranquilas por lá. Claro que a gente não ficou dando bobeira, né, minha senhora? Não ficamos dando mole lá, enfim. Então foi bem tranquilo. Com relação ao valor, né? Me fugiu o nome agora. Enfim, o que você vai usar ali para poder fazer o pagamento, pagar as coisas e tudo mais, a gente utilizou a minha conta na Nomad, então foi bem tranquilo. E aí, como é que você faz? Se você não tiver conta lá e quiser fazer por ela, né? Você vai abrir uma conta na Nomad e aí você vai fazer o Pix do seu dinheiro em real para a conta da Nomad. E aí, no aplicativo, você vai ter que transferir o seu valor em real para dólar. E aí sim você coloca lá para fazer a conversão em peso chileno e faz o pagamento tranquilamente. A gente também não teve nenhuma dificuldade, a gente antes tinha optado por fazer uma combinação de duas formas ali de pagar as coisas, então a gente tinha pensado em a gente levou, na verdade, um valor em peso chileno, e a gente também levou o valor em real para fazer a troca lá, né, nas casas de câmbio, mas aí no final das contas a gente achou melhor fazer tudo pela conta da Nomad, que inclusive a cotação estava melhor, né? Então foi mais interessante, não tivemos problema nenhum, tirando o metrô, né, que só aceitava peso chileno. Todos os outros lugares que a gente foi, a gente fez o pagamento normalmente pela Nomad, então não tivemos nenhuma dificuldade, nenhum problema com relação a isso. Eu recomendo super. Finalizando então essa segunda parte, vamos para a terceira parte, que é sobre alimentação, minha senhora. Primeira coisa é que a água de lá realmente é muito diferente da nossa. Eu até cheguei a comentar que a água nossa aqui, ela chega a ser doce, né? Chega a ser, você sente assim um sabor doce na água. E lá a água ela é mais salgada. E aí a guia da vinícola até explicou pra gente que isso é em detrimento de sais minerais. E é comum mesmo que a água de lá tenha esse sabor mais salgado. O que a gente fez foi comprar aqueles galões de 5 litros de água mineral da Nestlé. Tem outras marcas também que as pessoas indicam pra gente brasileiro tomar lá e não sentir essa diferença. Se tivesse que tomar só a água deles, pra mim, tudo certo, não tem muitos problemas com relação a isso. Mas se você sente muita diferença e se tiver dificuldade, é só comprar o galão de água no supermercado que dá super certo também. Não te recomendo ficar comprando garrafinha de água dessas pequenininhas, tipo assim, sabe? Que minha senhora, vai uma nota também, tá? Então, assim, melhor você comprar a garrafa de água de 5 litros, que vai ser mais interessante. Lá tem muita, mas assim, muita oferta de fast food. Literalmente é um do lado do outro, assim, ó, um do lado do outro, minha senhora. E aí tem muita oferta de pizza, hambúrguer, sanduíche, donuts. Lá tem muitas confeitarias, bolarias, coisas nesse sentido, de biscoito, bolo, massas e afins. Então tem muitas opções e são opções com custo-benefício bom, né? O que eu quero dizer, assim, são bem baratas com relação a uma refeição completa. A gente até achou alguns restaurantes lá que tinha refeição completa, mas visualmente falando, posso estar inclusive sendo preconceituosa, tá? Mas assim, visualmente falando, não apeteceu. E aí a gente falou assim, melhor não, né? Até que a gente achou um restaurante de comida italiana lá pertinho do hotel, e aí facilitou um pouco as coisas, tá? Em questão de valores, realmente, se for uma comida assim mais próxima de fast food, tem um custo bem mais em conta.
E se for uma refeição mais voltada mesmo para uma refeição completa, o custo, obviamente, é mais alto. A gente, como eu disse, assim, a gente ficou ali num bairro muito próximo do centro e a gente chegou aí num bairro vizinho que chama Lastaria, também super famoso, e lá também tem muitas opções de refeição, de alimentação, de tudo quanto é coisa, assim, vai de um extremo para o outro, sabe? Do que é mais caro, do que é mais barato, tem lá para todos os gostos, para todos os bolsos, e o que a gente comeu lá estava tudo muito gostoso. Então eu acho que vale a pena você conhecer também, até porque Lastaria é um bairro ponto turístico que eles indicam conhecer. Com relação à fruta, uma coisa que eu achei muito interessante lá é que a fruta é muito doce. Mas assim, é uma coisa de doido, assim, eu nunca comi frutas tão doces quanto que eu comi lá. E isso eu achei, assim, loucura, minha senhora, loucura. E aí também eu acho que pode ser explicado por uma questão que a guia explicou pra gente da uva, né? Que eu imagino que seja a mesma coisa das frutas. Que pelo fato de ser muito seco, o solo ser muito seco, acaba concentrando o açúcar na fruta. A fruta não consegue reter ali água, né? E aí retém mais o carboidrato, que é o açúcar, e aí acaba ficando mais doce. Por isso, inclusive, que as uvas do Chile são tão famosas e aí, obviamente, os vinhos também. Eu achei muito interessante, então assim, experimente todas as frutas que você conseguir. Também é cara, tá? Fruta lá também é salgadinho o preço, mas eu acho que vale a pena. E aí uma outra coisa com relação à água é que eu levei muita roupa clara pra lá. E eu achei estranho assim, porque as roupas claras, elas ficaram manchadas. Sabe quando você literalmente tá suja mesmo? E aí a roupa dobra assim na sua dobra da sua pele mesmo, e aí fica marcado? As minhas roupas claras ficaram todas marcadas. E aí eu não sei se a água de lá, a água mesmo de tomar banho, que sai do chuveiro, se tinha alguma coisa, se tinha também sais minerais, ou enfim, alguma outra questão. E minhas roupas ficaram todas manchadas. Mas saiu tudo também, tá? Quando eu cheguei aqui, lavei bonitinho, ficou tudo bonitinho de novo. Mas é isso, finalizamos a terceira parte. Vamos então agora para o quarto grupo de informações, que é sobre os passeios. Nós fizemos a compra com a agência só do hotel e do aéreo, né, dos voos. Então, os passeios a gente optou por comprar quando a gente estava lá. E por que que eu te indico isso? E a gente fez e assim foi bem melhor. Porque dependendo do passeio que você faz, ele pode inclusive não poder ser feito, literalmente. Então uma galera inclusive que a gente encontrou por lá comentou que já tinha comprado o ingresso de parques, né, de neve, e aí não conseguiu realizar o passeio porque não tinha neve suficiente no parque. Então assim, o que eu te indico? Te indico você dar uma olhada nos valores antes de ir, para você ter uma noção, obviamente, do custo que você vai ter. Mas deixar para comprar os ingressos enquanto você estiver lá. E aí você vai ter noção do clima, você vai saber como é que vai estar, você vai entender ali o que vai ser mais interessante, você vai conseguir se organizar em questão de roteiro mesmo da viagem. E eu acho que faz muito mais sentido e corre menos risco de você talvez fazer uma compra ali e não conseguir realizar o passeio, tá? Então, os passeios a gente comprou com agências diferentes. A gente comprou com o Bora Pro Chile, Decolar e Booking. E eu sei que, dependendo da vinícola, se você for querer conhecer, você consegue comprar pelo próprio site da vinícola, tá? Então, você também tem essa opção. Então, vale a pena você entrar lá e dar uma conferida. A gente fez alguns passeios por lá. Então, a gente foi no passeio da vinícola, a gente foi na Conchitoro. Muito legal a experiência, muito legal mesmo, além do processo de degustação, que também é muito interessante, as explicações, né, o processo ali por trás. A gente também visitou o processo em si, né, da vinícola, os barris, enfim, conheceu toda a história por trás do Casilheiro del Diabo, então foi muito bacana nesse sentido. Achei, inclusive, um dos melhores passeios que a gente fez em questão de experiência. A gente também foi na cidade Valparaíso e Vinha del Mar. Muito interessante também, assim, para conhecer um pouco mais da cultura da cidade, né, dos arredores. A gente almoçou, inclusive, na cidade de Vinha del Mar, que a gente almoçou num restaurante de frente para a praia, então, assim, um visual maravilhoso, um frio, minha senhora, e a gente de calça e blusa na praia, mas foi muito legal a experiência, foi muito interessante. E a gente foi também no Vale Nevado. O
Porque eu confesso pra você que eu fiquei, assim, muito frustrada. Eu acho que de todos os passeios que a gente fez, foi o que eu menos gostei. E aí é curioso, né? Porque apesar de eu nunca ter tido o sonho de conhecer neve e tudo mais, foi um passeio que existia, obviamente, uma expectativa e ela foi muito frustrada. Muito frustrada. A van pega você no hotel bem cedinho. Inclusive te indico a alugar a roupa da neve ali mesmo no centro de Santiago, tá? Não deixa para alugar nas estações que a van para, porque o valor é muito mais alto, assim, 3, 4, 5 vezes mais caro, então eu não te indicaria. É mais interessante você alugar mesmo ali no centro de Santiago. E aí, eles te pegam super cedo no hotel. E, minha senhora, um frio danado, mas um frio danado, até aí tudo bem, né? A gente sobe até ali na cordilheira e aí o que acontece? Você paga o valor desse transfer, né, digamos assim, que é o... como é que fala, gente? A pessoa, né, que vai te levar do hotel até, enfim, o destino ali, o lugar. E aí quando você chega no parque, né, no Parque do Vale Nevado ou Farellones, né, nem sei como é que fala, mas... Quando você chegar lá no parque, você também paga o ingresso. A gente tinha entendido que o ingresso que a gente estava pagando quando a gente chegou no Vale Nevado era referente a gente fazer o trajeto, eu ia falar balsa, nada a ver, dentro daquelas... Esqueci, menino, o nome? Como é que chama? Gôndola. Então a gente ia subir na gôndola e aí depois, obviamente, ia regressar, né? Voltar. E a gente ia ter uma experiência ali com a neve e tudo mais, lá tem um restaurante também e tudo, então a gente imaginou que seria assim. Não foi. Né? O que aconteceu? Na verdade, o ingresso nada mais cobria do que só a sua ida e a sua volta na gôndola. Não tinha a opção de você, não tinha um espaço para quem não ia esquiar ter contato com a neve. Então, todos os lugares que tinha neve, a gente não tinha acesso porque a gente não ia esquiar. Então, assim, foi muito frustrante porque foi o valor muito alto. Foi o valor de ingresso mais alto que a gente pagou e a gente pagou para respirar o ar aonde tinha neve. É apenas isso, sabe? Então, assim, a vantagem, se assim eu poderia colocar, é que a gente não tinha entendido isso e aí a gente tinha ficado ali num lugar que tinha neve até que o segurança avisou pra gente que não podia ficar ali naquele espaço e aí sim a gente descobriu que não podia ficar, na verdade, em lugar nenhum. E aí a gente acabou até voltando, né? Então, assim, foi bem desagradável, na verdade, foi muito frustrante. Se você não vai esquiar, eu não te indicaria fazer esse passeio. Talvez fazer o passeio mesmo do outro parque, Farellones, se ele tiver 100% aberto, 100% funcionando. No dia que a gente foi só tinha neve artificial, então a gente não viu sentido, mas talvez dependendo da circunstância até faria mais sentido mesmo ter ido nele. Então, assim, eu acho que é uma experiência bacana para quem vai esquiar. Se não for o caso, não sei, talvez faça mais sentido você fazer outros passeios, inclusive o passeio de Portillo, que a gente acabou não fazendo, porque a gente achou que não fazia sentido, já que a gente ia para o Vale Nevado. Depois que a gente descobriu a experiência, de fato, Portillo ia ser muito mais vantagem, porque a gente teria contato com a neve, a gente teria ido conhecer um lugar diferente. Então, mas enfim, né, a gente não tinha como saber antes, mas agora eu tô te contando, então você vai estar sabendo dessa informação. Com relação ao City Tour, existem agências também que fazem o City Tour pago, né, que vai te acompanhando com guia e tudo mais. A gente não achou vantajoso porque a gente optou por... Como é que a gente fez, né? A gente quem fez o nosso roteiro, então a gente optou por fazer da seguinte forma. A gente ia intercalando dias de passeio com a agência, que aí era mais demandante, era mais cansativo e tudo mais, intercalando com dias de City Tour que a gente fez por conta própria. Então a gente ia passeando pela cidade, a gente fez muita coisa a pé, né? Pobre coitada da Camila, coloquei ela pra andar horrores. Mas eu acho que sempre vale a pena, porque aí a gente ia conhecendo os bairros diferentes da cidade, a arquitetura. Lá tem bastante coisa para perto, né? Assim, nesse sentido que dá para você fazer tudo andando. Então foi bem tranquilo com relação a isso. Eu acho que se você tiver boa disposição e boa vontade, você também consegue fazer o City Tour sozinha, só você ali se organizar com relação aos lugares e os ambientes que você quer conhecer, que você quer ir ver, e eu acho que é super possível, tá?
E aí aqui a gente finaliza o nosso quarto bloco e vamos agora para o quinto. O quinto bloco é sobre compras. Eu não sou, minha senhora, assim, a maior compradora da história desse país, não sou. Não sou consumista, não sou... Sabe assim, eu sou aquela pessoa que, cara, eu quero uma coisa, aí eu quero aquela coisa, assim, sabe? Nossa, aí eu sou chata, porque aí eu quero aquela coisa, tem que ser daquele jeito, daquele... Aí se não for aquilo ali, não serve. Então eu sou bem assim. Não sou o tipo de pessoa que assim, eu vou pra lá, eu vou aproveitar oportunidades e promoções e coisas nesse sentido. Dificilmente isso vai acontecer, entretanto, estou te contando isso por quê? Porque lá é muito famoso com relação a outlets, né? Dizem que tem muitos outlets lá e que vale super a pena, que tem muitas promoções e tudo. Então, talvez, se for do seu interesse, vale a pena você dar uma olhada, tá? Com relação às roupas para lá, em questão de vestimenta, né, na verdade, a gente usou a estratégia de usar camadas, que funcionou super bem. Lá é muito frio, realmente. A gente ainda foi no início do inverno, então, assim, faço ideia se você, de fato, for numa alta temporada. Então, é importante você se atentar com relação às camadas. As camadas nada mais é do que você literalmente se vestir por camada de roupa. Então, a primeira camada é uma camada térmica. A gente usou camada térmica todos os dias, em todos os lugares que a gente foi. Não tinha como não fazer isso, tá? E aí, depois dessa camada térmica, você utiliza uma camada assim mais quente mesmo, tipo uma lã, um tecido mais quente. E aí depois você vem completando a sua roupa. Teve dias que a gente chegou a usar 3, 4 calças, 3, 4 blusas para poder dar conta do frio de lá. Se você não tiver roupas que deem para o frio de lá, eu te indicaria deixar para comprar lá, porque o custo é muito menor do que o custo aqui no Brasil. Então talvez seja mais interessante você deixar para fazer as compras por lá, caso você vá fazer compras, né? Caso você não tenha. Coisas, acessórios como luvas, cachecol, touca, coisas nesse sentido, você encontra muito facilmente lá em barraquinhas de rua mesmo, com custo-benefício muito bom, então é muito tranquilo, muito fácil de você achar. E aí, com relação à lembrancinha, tem um bairro lá, na verdade tem um ponto turístico que é o Cerro Santa Lúcia, que é bem famoso, que tem uma fonte e tem um mirante lá em cima, bem bonito inclusive. E de frente para esse Cerro Santa Lúcia tem uma feirinha. Então ali na feirinha você consegue comprar todas as lembrancinhas que você precisa, tudo quanto é coisa de lembrancinha tem lá, então é bem fácil mesmo. Os chocolates, de fato, é mais interessante você comprar numa loja que se chama La Mondial. O custo-benefício é realmente muito bom e vale super a pena. A gente comprou 3 chocolates que são famosos por lá, que é aquele, se tiver eu vou deixar aqui para você ver, que é um amarelinho, e aí a gente comprou um outro também que é o Trencito, acho que é assim que fala. E eu comprei um outro que se chama Costa Ramá, que parece um tronco de árvore, uma experiência muito interessante. Então, se você quiser experimentar, eu acho que vale a pena, muito bom. Chocolate de muita qualidade, tá? E Milka, que eu nunca tinha experimentado, e aí comprei lá, custo muito bom também. Então, eu acho que vale a pena, tá? Em questão de chocolate, se você for querer trazer também, super tranquilo. Acho que o custo-benefício muito bom. E os vinhos você pode tanto comprar nas vinícolas, caso você faça algum passeio de vinícola. Tem alguns vinhos específicos das vinícolas que só vendem lá no estabelecimento da vinícola mesmo e você não consegue achar em outro lugar, mas a maioria você consegue achar em supermercado com custo-benefício também muito bom. Então lá é muito tranquilo de você comprar vinhos no supermercado, assim, vinhos incríveis, maravilhosos, de edições que dificilmente você acharia aqui no Brasil por um custo como é o custo de lá. Então vale super a pena. Você consegue trazer o vinho tanto na sua mala despachada quanto na sua mala de mão, sua bagagem de mão. Não vão te parar na imigração nem nada disso, super tranquilo, tá? E aí, para finalizar, o que eu queria te dizer são curiosidades. Realmente lá é muito frio, mas assim, minha senhora, muito frio mesmo. Parece que o vento, assim, chega a estar cortando, e aí é muito louco, porque o céu tá, assim, azulzão, sol e tá um frio. Tá, assim, gelado. Gelado. Então, assim, não subestime o frio de lá.
não subestime, porque não tem nada a ver com o frio da gente aqui, né? Então, assim, às vezes, a gente pegou lá, acho que menos 5 graus no termômetro, faço ideia, a sensação térmica, e de máxima que a gente pegou lá foi, assim, 13, 15 graus, que teoricamente é a mínima que faz aqui num dia frio, né? Então, assim, pra você ter uma noção. Então, não subestime o frio de lá, realmente é muito frio mesmo, e lá amanhece muito tarde. Então, assim, a gente saía para os passeios 6 horas da manhã, às vezes até antes, e tava tudo escuro. Escurão, assim, como se fosse, sei lá, 5 horas da manhã aqui, sabe? Então, lá começa a amanhecer 7h30, 8 horas que o sol tá no céu, assim, e o céu já tá mais azul e as coisas estão mais claras. Então, demora bastante para amanhecer, o que piora um pouco o frio ali do início da manhã. E aí lá é muito característico, assim, tem um frio muito forte de manhã, aí ali ao longo do dia vai dando uma esquentadinha, assim, esquentadinha, modo de dizer, né? E aí no final do dia também é bastante gelado, então tem essa oscilação de temperatura ao longo do dia. Lá tem muitos parques, assim, muitos parques. E eu acho que a gente foi numa época de frio, né, de inverno, mas eu faço ideia de como que deve ser primavera, verão, deve ser lindo, maravilhoso, tudo muito arborizado, são muitas árvores, muitos parques, e as pessoas parece que de fato frequentam esses ambientes, o que eu acho ainda mais interessante, e novamente fico pensando como é que deve ser isso em outras estações do ano. Lindo, lindo demais os parques de lá. E aí eu achei interessante também, porque até comentei, né, que eu acho que lá estão os últimos românticos, porque tem, minha senhora, umas casinhas de floricultura, umas barraquinhas de flores, você vê um monte de gente andando na rua com uns buquezinhos de flor, e aí achei a coisinha mais fofa. A gente foi, inclusive, também lá é tipo um shopping, uma galeria, que se chama Mute, e aí tem várias lojas de diferentes departamentos, e aí assim, vira e mexe, passava um casal com um buquezinho de flores na mão. Então eu achei a coisa mais fofa, né? Sou romântica, né, minha senhora? Então achei a coisa mais bonitinha. E uma outra coisa que eu reparei, assim, finalizando, é que as pessoas costumam ser muito solícitas por lá. Chile, né, Santiago é uma cidade que tem uma questão turística muito forte e muitos brasileiros vão para lá. Então, a gente não passou nenhum perrengue com relação à língua, eles têm muita boa vontade de te ajudar, de você se fazer entendida nesse sentido, né? Deles conseguirem entender o que você precisa, o que você tá querendo. E aí eu percebi isso, assim, de que as pessoas são solícitas, elas querem, né, te ajudar, que você consiga ter ali uma experiência ok. E como eu disse, assim, não passamos perrengues com relação à língua e tudo mais, a gente se virou super bem, deu tudo certo. E a gente até brincava que a gente, ao invés de estar falando espanhol, estava falando um português misturado com inglês, mas no final das contas deu tudo certo. E eles estão, inclusive, eu imagino, né, preparados para receber a gente enquanto turista, já que muitos brasileiros vão para o Chile. Então, inclusive, até brinquei com a Camila também, que assim, a cada 10 pessoas que a gente esbarrava, 8 eram brasileiras. Então, abria a boca para falar, a gente já via ali que estava saindo um português. Então, assim, foi uma experiência muito legal. Apesar de, como eu disse, né, no final das contas ter descoberto que eu não gosto muito de destinos frios, gelados, neve, coisas e tal. Mas eu acho que, assim, viajar, conhecer outras coisas, outra cultura, né, uma alimentação diferente, um jeito diferente, uma dinâmica diferente de viver, eu acho sempre muito rico essa experiência. Se você tem vontade de ir para o Chile, vá. É uma experiência muito legal, eu acho muito interessante. Eu achei muito interessante. Se você se organizar direitinho, seguir as dicas que eu te dei aqui, minha senhora, eu imagino que você vai ter uma boa experiência sim, tá? Então, o vídeo de hoje era com essa intenção, né, de te trazer aí algumas referências, algumas dicas realmente, algumas opiniões, enfim, experiências que eu tive por lá para facilitar a sua vida, caso seja uma opção que você tenha aí para fazer sua próxima viagem. Foi a minha primeira viagem internacional, eu até comentei também que eu imaginei que seria uma coisa assim, não sei, que eu ia sentir alguma coisa, uma sensação diferente, sabe? Mas não. Até porque, assim, o lugar que a gente ficou foi muito parecido com o centro de Belo Horizonte, então, assim, me senti um pouco assim, sabe? Num centro de Belo Horizonte, num centro de São Paulo, não sei, eu tive essa sensação. Então eu imaginei que ia ser uma coisa assim de outro mundo, uma coisa, sabe, uma experiência, uma coisa. Mas não, foi até ok.
Não sei, acho que quebrou um pouco a minha expectativa, mas talvez possa ter sido o destino, sabe? Então, eu já estou aqui, ó, matutando um destino novo na minha cabeça para eu ir e vivenciar isso de uma maneira diferente, quem sabe? Não é mesmo? Quem sabe? Agora me conta, minha senhora, se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, compartilhe com quem vai fazer essa viagem com você, já comenta aqui embaixo também qual é o destino, o seu próximo destino de viagem. Eu já vou te dar um spoiler que o meu vai ser assim, calor. Calor vibes. É disso que eu gosto, tá? Descobri que é disso que eu gosto. Ai, ai, mas é isso, minha senhora. Me acompanhe por aqui. Toda quarta-feira, às 19 horas, tem vídeo novo no canal. Eu espero que eu te encontre aqui na próxima semana e que as dicas de hoje tenham valido pra você, viu? Beijos!